Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou no capítulo 14, falando a respeito do dons de língua e profecias. Eu já fiz um vídeo e hoje eu vou encerrar este capítulo tão interessante. Vamos lá. Está aí o texto. Lembrando que eu tenho uma playlist e eu vou deixar no card acima aí a playlist para que você possa assistir os demais vídeos desta carta. A partir do versículo 21, eu parei no 20, começar no 21, e disse: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Interessante que, com certeza, aqui Paulo ele tem em mente uma passagem que está lá em Isaías, que diz o seguinte: pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Com certeza é esse texto. Tem também em Deuteronômio: o Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma ou língua não compreenderão. Então, para o povo de Israel, línguas, outros idiomas, alguém que falava outro idioma era sinal de juízo de Deus para a nação de Israel. Todas as vezes que eles ouviam pessoas falarem outros idiomas entrando em seus territórios, era sinal de invasão. Então, por exemplo, quando os babilônios eles entraram em Jerusalém, eram pessoas que falavam outro idioma. Quando os assírios entraram na região do norte, também eles falavam outro idioma. Então, línguas para o povo de Israel era sinal o quê? De juízo. Por isso que falei: falarei este povo por homens de outras línguas, glossa, e por lábios, lábios aqui é heilos, lábios com boca, de outros povos. Povos aqui este povo é Laos. Laos, a ideia é de outros povos. Lau, essa palavrinha aqui é Lau. Lau é nação, tribo, pessoas de outro lugar. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Ou seja, mesmo Deus trazendo juízo contra o povo, eles ouviriam. Por isso que ele vai falar no 22, de sorte que as línguas, ou seja, o idioma estrangeiro, constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, ou seja, aqueles que não creem em Deus. Porque ele diz que nem assim ouvirão, vão dar ouvido à voz do Senhor. E ele diz que a profecia não é para o incrédulo. A profecia aqui, a profeteia, o substantivo, é a admoestação, é o ensino da palavra de Deus, é
falar a respeito da palavra de Deus, a inspiração divina, a profecia. Então, o ensino através da profecia, da palavra ensinada, que é uma profecia, mas a profecia não é para incrédulos, e sim para os que creem. Veja aí. Então, a profecia, ela é para as pessoas que já creem, que a profecia é uma espécie de ensino da palavra de Deus. A profeteia, que é um discurso, igual eu já disse, que é uma admoestação, um conforto, algo que também prenuncia eventos futuros, revela coisas escondidas. Então, a profecia, ela não é para as pessoas que não creem. Ela é para pessoas que creem, no sentido de ensinar, admoestar, encorajar, e assim vai. Então, a profecia é para isso. Mas as línguas, ela constitui um sinal, semeion, é uma marca para os não crentes, aqueles que não creem. Aqui é pisteu, aqueles que não creem. Por isso que, com certeza, Paulo ainda está pensando no verso 21, que todas as vezes que um povo de língua estrangeira entrava na cidade, o exército era o sinal de juízo. Em qualquer lugar entrou um povo que fala outro idioma, é sinal de que eles estavam sendo invadidos. Isso era o juízo de Deus. E ele continua: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Ele fez uma pergunta. Se pois toda a igreja aqui, a ideia é eclesia. A eclesia aqui, esta palavra, esse substantivo. A eclesia é um conjunto de pessoas reunidas em um lugar, é uma assembleia, é uma reunião de cidadãos que foram chamados para fora de seus lares, para um lugar público, e ali forma uma assembleia. Isso é igreja. Igreja não são, de acordo com a Bíblia, igreja não é 4 paredes. Igreja são pessoas reunidas no mesmo lugar. Na verdade, a ideia de igreja é que está fora do lugar, está fora de um templo. Tudo bem, hoje as pessoas têm templo, possuem construções que são chamadas de igreja. Na verdade, aqui não é igreja, aqui é um templo. Igrejas são pessoas reunidas. Então ele falou assim: quando todo mundo se reúne no lugar e todos eles puserem a falar em outros idiomas, aqui é glossa, é dialeto. Glossa aqui é uma língua estrangeira, é um idioma, um dialeto usado por um grupo particular. E entrarem os indoutos. Indoutos é idiotes. Idiotes é a ideia de uma oposição, uma pessoa que não é um indivíduo, é um soldado em comparação a um oficial militar. Então é uma pessoa de baixa categoria. Parece que ele está querendo dizer isso, porque se o idiotes aqui, esse substantivo, é um soldado comum, um soldado raso, em oposição ou comparação a um oficial, um militar de alta patente. Então, ou seja, é uma pessoa assim, bem rasteira na sociedade. Ou incrédulos, por isso que está, olha, incrédulos é apisto, pessoas que não creem. Então, ou seja, uma pessoa bem rude, bem raso na sociedade, ele entrar na igreja. E também o incrédulo, que não crê em Deus, não dirão porventura que vocês estão loucos? Ou a palavra também significa mainomai, que é esse verbo aqui, maineste, que o verbo em si é mainomai, só que ele está no presente, depoente massiva e no indicativo. Então,
também significa delirante. Vocês estão a delirar. Porém, se todos profetizarem e entrar alguém incrédulo, novamente a mesma palavra, ou o indouto, novamente é o idiotes, e ele por todos convencido e por todos julgado. Então, se essas mesmas pessoas entrarem no lugar e eles estiverem profetizando, ou seja, falando algo que possa encorajar, que possa fortalecer, que possa predizer algo sobre a vida da pessoa, ensinar, confortar. E ele diz o seguinte: é ele por todos, e todos é paz, convencido é erro, que pode ser sentenciado, refutado, confutado, admoestado, e por todos é julgado aí é anacrino, examinado, é por todos examinado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, que assim, prostrando com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então parece que através da profecia ali, porque a profecia também, que o termo eu vou colocar no lado aí, esse verbo profeteu, que aí tem a profeteia, que é o profeta. Aqui o verbo é profeteu. O verbo também é predizer o futuro, falar algo desconhecido, mas também pode significar reprovar, admoestar, confortar, refutar, ensinar. Talvez Paulo tenha em mente aqui que essa pessoa falar algo inspirado por Deus vai predizer alguma coisa que as pessoas não têm conhecimento. Então, quando essa pessoa for usada para profetizar, essa pessoa que é indouta ou é um incrédulo vai tornar-se manifesto. Manifestar aí, o adjetivo é faneiros, tornar conhecido os segredos do coração. Crúptos é algo escondido, secreto, do coração. Do coração é cardia, é do interior do homem. Ou seja, através da profecia, algo escondido dessa pessoa pode ser revelado. E quando for revelado, essa pessoa vai se prostrar. Prostrar aqui é pípito. O verbo pípito é cair sobre os joelhos, ou descer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, ou seja, se humilhar. Aqui no caso é prostrando com a face em terra, então, ou seja, cair por terra com a face em terra, adorará, prosquinel, a Deus, testemunhando que Deus está de fato entre vocês. Ou seja, algo dele vai ser revelado através da profecia, algo talvez escondido, porque o profetizar também é isso, é falar algo desconhecido, é falar algo inspirado por Deus. Proclamar ou declarar algo que pode apenas ser conhecido por revelação divina. É uma das palavras, um significado da palavra profeteu, que é o verbo. Olha, proclamar, declarar algo que pode apenas ser conhecido por revelação divina. Então Deus revela algo a respeito de uma pessoa, desse indouto aqui, que é uma pessoa de baixa categoria, ou por esse incrédulo. Então vai ser revelado por Deus algo que ninguém conhece, mas que essa pessoa conhece. Então, quando isso acontecer, essa pessoa vai se prostrar e vai dizer que realmente Deus está no meio de vós. Porque Paulo aqui está falando que o profetizar é muito superior ao falar em outros idiomas. O que fazer, pois, irmãos? Aí Paulo pergunta diante dessa exposição: que, pois, fazer, irmãos? Quando vocês estão reunindo, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para a edificação. Então, quando vocês vão reunir, é o seguinte: quando vocês estão reunindo, suneromai, reunir, juntar-se em assembleia, tem salmo aí é psalmos,
fala o ato de tocar cordas de um instrumento, uma canção piedosa, isso aí fica essa palavra. Outro tem doutrina, doutrina aqui é didaquê. O didaquê aqui, o didarrê, é o ensino da palavra de Deus, aquilo que é ensinado, é uma instrução. Ou seja, então no culto da igreja tem que ter cântico, tem que ter ensino da palavra. Um traz uma revelação. O que é revelação? Apocalipse. Apocalipse é tirar o véu, tornar descoberto, usado em eventos nos quais estados ou pessoas até agora não presentes na mente, as pessoas se tornam parte de uma realidade, é a manifestação, ou seja, tornar algo oculto revelado. Aquele outro tem língua, glossa. Ainda outro, a interpretação, hermeneia, ou seja, o camarada que vai ser o intérprete daquele que está falando em outro idioma. Mas ele falou assim, seja tudo feito o que? Para a edificação. E o que é edificação aqui? Oikodome, é o processo de construir um prédio. Vamos lá. No caso de alguém falar em outra língua, olha aí, falar aí laléu, língua glossa novamente, que não seja mais do que mais do que dois, ou quanto muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Ou seja, se alguém fala idiomas dentro da igreja, no máximo 3 pessoas vão falar, mas o que é sucessivamente? Sucessivamente dá ideia de, tem aí 2 palavras, dá ideia no meio, intervalo de, ou seja, não fala tudo de uma vez só. Ou seja, tem que falar uma após a outra. Então fale uma, fale outra e depois outra. E haja quem interprete, de hermeneu, o verbo. Ou seja, alguém que traduza para a língua nativa de alguém. De hermeneu é isso. Mas, não havendo o de hermeneutes, que é o intérprete, fique calado na igreja. Aí mantido em silêncio na igreja, falando consigo mesmo. Olha, falando laléu, falando consigo mesmo e com Deus. Outra coisa também que ele coloca a ordem no culto. Tratando-se de profetas, novamente os profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. E julgar aí é diacrino. Diacrino dá a ideia de discernir, de separar, fazer uma distinção, discriminar, julgar o que está sendo falado. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Se, porém, vier revelação, o que foi lá em cima que falou no culto pode ter revelação. Apocalipse é trazer algo às claras, aquilo que estava oculto vai ser revelado. Se, porém, o que alguém trazer algo que estava oculto à revelação, a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então é o seguinte, tem que ter ordem. Um tem que calar e o outro fala, não pode virar aquela bagunça dentro da igreja. Então, se alguém está falando, o outro tem que calar para que o outro possa falar. Porque todos podereis profetizar um após o outro. E novamente essa ideia, todos poderiam o quê? Fazer uma profecia. Um após o outro, para todos aprenderem. Olha aí, o que eu falei, a profecia era o quê? Como eu já disse, a profecia, ela é para ensinar, refutar, reprovar, admoestar e confortar os outros. Esse é o papel da profecia. Proclamar por inspiração. Então, por isso que, olha, para todos aprenderem, mantendo a ideia de ser, de ouvir e estar informado e serem consolados. E ele continua, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios
profetas. E espírito aqui não é o Espírito Santo. O pneuma aqui é humano, ou seja, o meu espírito está sujeito aí à palavra hipotasso. Hipotasso é subordinado. O meu espírito, ele me obedece. Então, os espíritos dos profetas aí estão sujeitos aos próprios profetas, ou seja, a pessoa tem domínio sobre aquilo que está falando. Ele não está fora de si. Ele está consciente daquilo que está falando e ele tem controle daquilo que está falando. Não é algo desordenado. Ele falou, então, o espírito profeta, isso aí. Então, não é o Espírito Santo. Aqui é o espírito do próprio homem que ele está sujeito. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Então Paulo aqui vai falar o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, acatastassia, distúrbio, desordem, instabilidade. Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de distúrbio, e sim Deus de paz, tranquilidade. A paz é tranquilidade, estado de tranquilidade. Como em todas as igrejas dos santos, aí tem um ponto, né? E agora parece que vai tratar de outro assunto. Como em todas as igrejas dos santos, então não é somente em Corinto que parece que ele estava tratando o seguinte: conservem-se as mulheres aqui é gunê, caladas. Caladas aqui é mantida em silêncio mesmo, manter silêncio nas igrejas. E ele veja aqui que o substantivo aqui, eclesias, está no substantivo dativo plural. Não é somente na igreja de Corinto que as mulheres deveriam ser mantidas em silêncio. Então, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, ou seja, submissa aqui é hipotasso, subordinadas, como também a lei o determina. Interessante. O único lugar aí que fala alguma coisa no Antigo Testamento está lá em Gênesis 3,16. A mulher Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo para o seu marido, e ele a dominará. Então está dizendo que o homem vai dominar a mulher. Então a mulher está subordinada ao homem. Isso é um princípio bíblico daí da subordinação ou da obediência, da submissão. Essa ideia aí, que ao homem coube a liderança. Então provavelmente Paulo está entrando nesse princípio da liderança, que às mulheres não é permitido falar, justamente porque a liderança coube ao homem. Em lugar nenhum foi permitido às mulheres liderarem. Quando aconteceu, foi uma exceção, porque o povo estava totalmente fora dos princípios da palavra de Deus, como em alguns acontecimentos que algumas mulheres elas tomaram a iniciativa de dominar. Não é uma regra bíblica, mas o governo, a liderança, ela sempre do homem. Talvez o que Paulo está tratando aqui é isso na igreja. A liderança, o ato de falar, de admoestar, de ensinar, estava a cargo dos homens e não das mulheres. E tem outro lugar também, lá em Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. E lá a palavra sujeitar é a mesma que hipotasso, ou seja, é organizar de cima para baixo. É um termo militar. É um termo militar grego, que significa as divisões,
o comando de um líder, ou seja, tem uma hierarquia dentro do comando militar. Tem também lá em Colossenses. Então são vários textos da Bíblia que aí informam que as mulheres têm que estar submissas. Colossenses 3:18 diz: mulheres, sujeitem-se a teus maridos como convém a quem está no Senhor. 1 Timóteo: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio. Veja aí, são vários textos. Tito, olha aí, a serem prudentes e puras as mulheres, estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. 1 Pedro, do mesmo modo, mulheres sujeitas a seus maridos, a fim de que alguns deles não obedeçam. Se algum deles não obedece à palavra, seja o ganho sem palavras pelo procedimento de uma mulher. Então, a ideia é a liderança, que as mulheres têm que estar o quê? Submissas, e não é permitido justamente por causa disso, que a liderança está ao homem. Se, porém, querem aprender alguma coisa, está falando das mulheres ainda, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Olha, se porém elas querem aprender, mantando, tá? Já falei sobre essa palavra, que é no sentido de aprender, de estar informado. Alguma coisa, interroguem. Interrogar aí é indagar, no sentido de dirigir-se a alguém com um pedido, uma demanda. Inquirir. Em casa aí é oikos, o próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso, ou seja, aí a palavra aisron, que é vergonhoso, o substantivo neutro aí é desprezível, desonroso falar na igreja. E aí ele continua aí no versículo 36, estamos encerrando. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Olha só. Ele faz uma pergunta. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Aqui está falando da palavra em si. Quem é que trouxe a palavra de Deus para a igreja de Corinto? Foi o apóstolo Paulo. A palavra de Deus, ela não surgiu de dentro da igreja de Corinto. Foi Paulo que trouxe. Quem produziu a palavra de Deus foram os profetas do Antigo Testamento. Do Novo estava sendo formado ainda a palavra de Deus. Os livros estavam sendo escritos, as cartas, os livros, e o Antigo Testamento já estava completo. Então, a palavra de Deus surgiu no meio de vocês, originou aí a ter origem. No meio de vocês ou exclusivamente de outras pessoas? Claro, se alguém se considera profeta ou espiritual aí, pneumáticos, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ou seja, o que eu estou escrevendo para vocês é mandamento do Senhor. E se alguém ignorar, ou seja, se alguém não der crédito aí, agnoel é ser ignorante ou não conhecer, pecar por ignorância, ele vai pecar por ignorância, se não quiser saber. Então, ele vai pecar porque não quer saber mesmo, mas que está sendo falado, sim. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Aí é glossa. Então ele diz assim: procurai com zelo aí, a palavra zelo é o desejar sinceramente o dom de profeteu. Aí é o verbo, profeteu, profetizar. E não proibais. Ele falou para não proibir o falar em línguas e outros idiomas. Mas tem que ser o quê? Tudo com ordem e decência. Tem que ser tudo bem organizado e não
em desordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, para encerrar. Tudo seja feito com decência, apropriadamente. E ordem aí arranjo, disposição, ordem justa e correta. As coisas têm que ser feitas. Então, o culto não pode ser algo bagunçado, tem que ser algo bastante assim organizado. Pois bem, cheguei ao final, deixa eu voltar aqui. Cheguei ao final aí de mais um capítulo, e no próximo capítulo a minha câmera travou, então a minha imagem vai ficar fixa aí. Minha câmera deu uma pequena travada, eu vou encerrar o vídeo. Então no próximo eu estarei falando a respeito da ressurreição, que é o capítulo 15. Provavelmente será necessário vários vídeos para expor esse capítulo 15. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.